Galera, vamos falar aí dos lipídios, né? Lipídios nós estamos falando de óleo, gordura, e nós estamos se referindo então a substâncias formadas sempre por compostos através de ácidos graxos e glicerol. E nós encontramos diversos tipos de lipídios. Nós encontramos, por exemplo, lá lipídios ruins, que são chamados de LDL e trans. Nós estamos falando de exemplos de colesterol e o HDL, que é o bom, né? Esses tipos de lipídios aqui ajudam no caso da formação, por exemplo, do colesterol bom ou colesterol ruim. Então o HDL ele acaba capturando colesteróis ruins e armazenando no nosso fígado, evitando que aconteça um entupimento, por exemplo, de uma artéria ou de uma veia. Já o LDL ele faz o processo contrário, ele vai no fígado e libera muito colesterol ruim, acabando-se por aumentar a quantidade de colesterol na nossa corrente sanguínea. Esse colesterol também são encontrados também nas nossas membranas, através dos fosfolipídios. Então aqui, ó, a nossa camada da nossa membrana celular, nós encontramos lipídios. Então aqui tem a parte mineral, fosfato, e aqui a parte lipídica. Na parte lipídica, óleo não se mistura com água. Então nós sabemos que o meio da nossa membrana é uma região hidrofóbica, pois não se mistura com água. Enquanto que as extremidades, onde eu tenho o fosfato, é uma região hidrofílica. Nós encontramos alguns tipos de hormônios importantes que são formados através de lipídios, como os esteroides, a testosterona, a progesterona. E os hormônios, então, à base de lipídios também têm funcionalidades importantes no nosso corpo. Como consequência, por exemplo, a ação de anabolizantes. Então, algumas pessoas utilizam-se de anabolizantes para melhorar a massa muscular. E no caso da mulher, por exemplo, quando utiliza anabolizante demais, ela aumenta aqui a parte, né, do famoso gogó, ao engrossamento da voz, diminuição dos seios, ela acaba por ter uma interrupção no processo menstrual, aumento do clitóris, crescimento de pelo anormal, então cria toda uma deformação. No homem gera calvície, crescimento de mamas, atrofia de testículo, falta de impulso sexual, tá? Diminuição também na quantidade de espermatozoide. E há um afinamento também da sua voz. Então, anabolizantes à base de lipídios sempre traz consequências ruins para o organismo. E algumas pessoas acabam por injetar demais esses anabolizantes e criam deformações corporais. Pode gerar aí feridas, né? Pelo corpo, como acomete aqui, ó, que nós acabamos de observar, problemas nos órgãos genitais e algumas aberrações musculares aí, certo? Sempre contradizendo ações médicas que não têm necessidade para uma pessoa saudável, ok? As proteínas. Ao falarmos de proteínas, estamos falando de substâncias formadas por monômeros de aminoácidos. E esses monômeros de aminoácidos são construídas essas proteínas através de reações anabólicas também, ou seja, ocorre o processo de desidratação. E nós temos 20 tipos de aminoácidos, alguns naturais que nós produzimos e outros que nós temos que obrigatoriamente ingerir com a alimentação. Toda vez que um aminoácido for se ligar com outro, acontecerá o processo também de desidratação da molécula. Todo aminoácido possui os componentes básicos. Aqui nós temos, deixa eu fazer a ampliação que vai ficar mais fácil para a gente. O carbono, que é classificado como carbono alfa, tá certo? Nós temos aqui o carbono alfa. Nós encontramos sempre um grupo carboxílico e encontramos um grupo amina. O que diferencia um aminoácido do outro vai ser o seu radical. Então, é um radical que diferencia um aminoácido do outro. Conforme esses aminoácidos eles vão se ligando, eles vão adquirindo formatos. Formato primário, aqui ó, formato secundário, terciário e formato quaternário, que é o formato ativo das proteínas, ok? Esse formato ativo permite que ele desempenhe aquele sistema chamado de chave-fechadura para que ele possa se encaixar, principalmente se for uma enzima que necessita realizar uma atividade específica no local.
E nós temos aqui algumas funções das proteínas. Uma delas é ser uma enzima, como uma lactase, como uma amilase, por exemplo, que quebra a lactose, que quebra o amido. E diversas outras enzimas que atuam como catalisadores, ou seja, aceleram o processo de reação química. Pode servir como uma reserva energética, tá? Como a albumina, transportadores, como presente a hemoglobina. Nós encontramos como hormônios, tá? A insulina, como estruturais, como o colágeno, tá? E como estrutural no músculo também aqui contráteis, né? A miosina. Então as proteínas desempenham diversos tipos de funções dentro do nosso organismo. E também servem como imunoglobulinas, que participam da defesa do nosso organismo, os famosos anticorpos. Tá? A síntese proteica, ela acomete aonde? A partir do DNA, depois a partir da estruturação dos ribossomos, e aí sim começa a produção dessa proteína. Então eu vou fazer uma ampliação aqui, ó, para nós falarmos dos processamentos da síntese proteica. Então, a síntese de proteína ela acontece através de um processo de transcrição, onde a fita de DNA produz uma fita de RNA. E esse RNA sai de dentro do núcleo e um ribossomo vai fazer a leitura dessa fita, permitindo que durante, então aqui ó, aconteceu a transcrição, que é DNA para RNA, e aqui a tradução, onde o RNA gera a proteína. Então essa tradução faz com que esses ribossomos leiam a fita do RNA mensageiro e encaixe aqui ó, os aminoácidos para que aconteça o processo de síntese proteica. E aqui nós temos a participação de 3 RNAs, o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. É aquele que traz as enzimas, traz os aminoácidos para o nosso organismo para que aconteça no caso da síntese proteica. Beleza? Um abraço a todos, espero que possa estar tirando dúvida de vocês e futuramente vamos trabalhar alguns exercícios aí de fixação. Beleza, galera?